salve, aqui é o Zelota com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi, vocês se inscreveram e nós chegamos aos 3.300 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história do Reino da Cilícia. Esse reino que existiu na Anatólia durante o período do Império Assírio e depois, posteriormente, o Império Aquemênida, e que teve seus momentos em que foi parte de algum império ou também teve a sua independência. A gente vai conhecer essa história no vídeo de hoje. Mas antes de começar a contar essa história, eu peço a vocês que dêem no like e compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e são várias civilizações aí do Ocidente, Oriente, África, Ásia. Tá tudo aí organizado nas playlists na videoteca do Zelota. E esses aqui são os especiais que eu faço a cada meta de inscrito batida. E a nossa próxima meta agora é de 3.850 inscritos. Conto com vocês. Me sigam lá no Instagram, @ozelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes para escolher esses especiais e também assistirem ao meu quadro do Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu posto lá no IGTV e que também sai aqui no canal na área de membros aí do Acampamento Zelota, que vocês podem ver em antecipado. É só vocês clicarem no botão azul aí embaixo para saber como é que faz. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Bom, então vamos lá conhecer a história do antigo reino da Cilícia, pois existiu no caso um outro reino da Cilícia e foi fundado pelos armênios na Idade Média, entre os séculos 11 e 12, ficou conhecido como Reino Armênio da Cilícia. Então são dois reinos distintos de épocas completamente diferentes, mas localizados no mesmo lugar que a Cilícia. Bom pessoal, o Reino da Cilícia, como já mencionei, existiu na Anatólia e ele foi governado pela dinastia dos Cienenses. Os cilícios eram um povo que era teoricamente de origem grega, que os gregos haviam se mudado para a região da Cilícia, onde eles formaram ali a sua colônia e fundaram as suas cidades, isso no final da Idade do Bronze. Bom, antes e depois da independência da Cilícia, essa família dos Cienenses governou a Cilícia durante esses períodos do Império dos Assírios e depois, posteriormente, do Império Aquemênida, né, a Era dos Persas. Então vou contar esses detalhes aí. Bom, a Cilícia ela se localizava na Anatólia, que também é conhecida como Ásia Menor. O território da Cilícia era dividido em duas partes. Existia a parte ocidental, onde eram localizadas as Montanhas Tauro, que era uma parte ali mais rudimentar, era mais difícil a questão de desenvolvimento e principalmente com relação ali à agricultura e tal. Então era uma parte mais íngreme, era uma parte que não era muito favorável, pelo menos em termos de evolução, mas de defesa era diferente. E a outra parte, que era a parte oriental, onde ficava o rio Halis, e lá já era diferente, era uma parte de planície, então existia muita agricultura, principalmente a de cereais. Na segunda metade do segundo milênio antes de Cristo, toda a região conhecida como Kisuatina, que era um antigo reino na Anatólia no segundo milênio antes de Cristo, pertencia ao Império Hitita, e as principais cidades desse reino eram as cidades de Tarso e de Adana. E a língua que era falada por esse povo e que também será falada pelos cilícios era o lúvio, que era uma das principais línguas da Anatólia. Naquele tempo essa região era governada por um príncipe hitita, que nas escrituras antigas ele é conhecido como sacerdote. Bom, após a queda do Império Hitita, essa região ela foi incluída em um reino neo-hitita, chamado de Hilaco, que não se sabe o tempo de duração desse reino, e que se sabe é que a capital desse reino ficava em algum lugar na Panfilha, que também viria a se tornar uma parte do território do Império Romano no futuro. Bom, os assírios descobriram essa região por volta do século 9 a.C.
e chamaram a região fértil oriental, que era a parte da planície, de Ki, e a parte montanhosa ocidental de Hilaco. Bom, as planícies de Ki foram conquistadas pela primeira vez pelos assírios. O rei assírio Tiglat-Pileser III nomeou um governador para a região, e esse governador ficou vivendo na cidade de Adana. Mas essa região não ficou muito tempo nas mãos dos assírios. Depois do reinado de Sargão II, a Cilícia se tornou independente novamente e passou a ser governada pela dinastia Muquessa. Mas algum tempo depois, a região é reconquistada pelos assírios no reinado de Assaradão. Bom, já a parte de Icalo, que permaneceu independente justamente porque ela não interessava aos assírios, como eu mencionei já no início do vídeo, era uma região montanhosa, então não era uma parte ali fértil, produtiva, que era interessante. Então ela ficou ali meio que deixada de lado. Mas durante o reinado de Assurbanipal, essa região ela passou a ser protegida pelos assírios em virtude de um ataque dos cimérios na Armênia. Os cimérios que, como vocês devem conhecer, que é o povo ao qual foi ligado ali a história do personagem fictício Conan o Bárbaro. Bom, Hilaco seria o próximo alvo dos cimérios, então os assírios resolveram proteger a região. Bom, com relação ao reino da Cilícia, bom, com o fim do Império Assírio em 612 a.C., Hilaco sobreviveu ao colapso assírio, e os cilícios conseguiram sobreviver e fundar o seu reino novamente, agora totalmente independente. E esse reino ele agora unificava as duas partes nomeadas pelos assírios como Ki e Hiluca em uma única região, e que a sua capital ficava na cidade de Tarso. Um fundador desse reino foi o Cienésses, que também se torna, obviamente, o primeiro rei da Cilícia. E o estado passou a se chamar Cilícia, já que era a região que teve, como eu já disse, esses vários nomes aí diferentes. Bom, em uma posição geográfica que era muito favorável aos cilícios, os cilícios passaram a se expandir e conseguiram se expandir rapidamente até o rio Halys. E com essas expansões, o reino da Cilícia se tornou tão grande e forte quanto a Babilônia, que era uma das grandes potências dessa época. O primeiro rei da Cilícia, o Cianesses, ele é mencionado pelo Heródoto quando ele conta que no ano de 585 a.C., o rei Cianesses da Cilícia e o rei Labineto da Babilônia, eles intermediaram um acordo de paz entre os reinos da Lídia e o reino dos Medos, que estavam em uma guerra que já durava 5 anos. E essa guerra ela foi interrompida por um eclipse, e eu conto a história dessa guerra no vídeo que eu fiz a respeito dos Medos. Se quiserem, dá uma conferida no card aqui em cima. Bom, essa história contada pelo Heródoto da participação do Cienésses nesse acordo de paz junto com o rei da Babilônia era uma demonstração e uma confirmação de que o estado da Cilícia era um estado independente e não pertencia a nenhum império neobabilônico. O governo da Cilícia da época de Cienésses era um reino pacífico, e não apenas ele conseguiu sobreviver, mas também impediu que os Aquemênidas invadissem a Lídia. E depois disso não existe mais nenhuma referência ao Cienésses, que foi totalmente contada a história dele ali pelo Heródoto. Bom, Cienésses ele foi sucedido pelo Apassu, que defendeu o reino das campanhas do reino babilônico de Neriglissar, que aconteceram entre 557 e 556 a.C. O exército babilônico chegou a cruzar a cordilheira do Tauro, mas Apassu não foi derrotado. As razões para esse ataque são desconhecidas e ainda são debatidas.
pois não existem registros completos a respeito desses eventos. Mas as teorias são de que o reino da Cilícia era meio que um reino protegido pelos medos, que eram rivais dos babilônios. Então os babilônios atacaram a Cilícia como uma provocação aos medos e também para evitar que eles continuassem expandindo a sua influência pela Anatólia. Quando os medos foram derrotados pelos Aquemênidas em 550 a.C., Apasso tentou até recuperar a independência da Cilícia, que reforça aquela teoria de que os cilícios naquele momento estavam ali como um reino vassalo dos medos. Mas ele não conseguiu sucesso. Em 546 a.C. ele teve que reconhecer a soberania dos persas para poder continuar cuidando do seu povo. O normal era a Pérsia tomar o território, transformar em uma satápria e colocar um sátrapa para governar o povo. Mas os cilícios conseguiram manter essa autonomia mais estendida, mas claro que dentro de uma certa limitação, mas que a dinastia dos Cienenses se manteriam ali reinando a Cilícia como um reino vassalo do Império Aquemênida. Bom, a crônica de Nabonildo, que foi o último rei da Babilônia, ele fala de uma campanha de Ciro o Grande por volta de 547 ou 546 a.C. a um país não identificado. Existe uma suspeita de que esse país teria sido a Lídia, e que logo após essa campanha não existe mais referência aos cilícios nas fontes babilônicas, o que sugere que a Cilícia teria realmente se aliado a Ciro nessa campanha e que estaria realmente fazendo parte agora do Império Aquemênida, não estando mais do lado dos lídios. Bom, de qualquer maneira, por volta da década de 540 a.C., Ciro ele anexou o território da Cilícia ao Império Aquemênida, pois não existem mais registros de relações comerciais entre os cilícios e os persas, e o principal produto de exportação que os cilícios tinham era o ferro, o que dá a entender que houve essa unificação. Bom, o rei persa Xerxes I reuniu um grande exército na Cilícia para atacar os gregos em 481 a.C. E no ano seguinte foi lançado um ataque. E o rei no caso, Clemente Cienenses II, ele comandou a marinha persa. É muito provável que na Cilícia existisse uma base militar persa. Embora a Cilícia tivesse um rei nativo, não é mesmo sendo um reino cliente, ele era tipo um sátrapa, mas tinha que pagar tributos aos persas, tributos anuais, e eram tributos bem pesados. Segundo Heródoto, os cilícios tinham que pagar 500 talentos de prata, que era equivalente a 1,3 toneladas, e 360 cavalos brancos como impostos, que era maior do que o normal de outras sátrapas, por conta da Cilícia ter essa sua autonomia estendida. Os cilícios eram independentes dentro dos seus assuntos internos e mantiveram essa autonomia por quase 150 anos. Mas aí, em 501 a.C., o Cienenses III e a sua esposa Epiaxa se envolveram em uma guerra civil entre os Aquemênidas, que foi uma revolta do Ciro o Jovem contra o seu irmão Artaxerxes II. Cienenses foi forçado a se aliar a Ciro devido às tropas do Ciro estarem na Cilícia, ficavam estacionadas por lá. Mas aí o Ciro acabou sendo derrotado e a situação de Cienenses III ficou bastante complicada. A maioria dos estudiosos acredita que após essa aliança mal sucedida, no caso uma aliança forçada, fez com que os cilícios perdessem a sua autonomia e que marcaria ali o fim da independência da Cilícia depois de um período de 400 anos, se tornando definitivamente uma satápria comum do Império Aquemênida. Bom, a Cilícia depois, com a queda do Império Aquemênida, vai passar pelas mãos dos macedônios e posteriormente pelos romanos, fazendo parte do Império Romano do Oriente e consequentemente
parte do Império Bizantino. E depois, como eu falei, virou ali um reino independente dos armênios, o reino armênio da Cilícia. E hoje o território da Cilícia pertence à Turquia. Bom, não existem mais registros com relação à cultura ou sociedade, pois a história deles é contada em parte pelos gregos, no caso por Heródoto, ou por fontes babilônicas. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora no próximo sábado com a saga bizantina e vamos ver como foi o reinado do Andrônico Comeno, esse usurpador terrível que causou o terror em Constantinopla. E no caso amanhã estarei postando lá no IGTV o Curta com Zelota, onde eu vou falar sobre a Marinha Persa na Cilícia, formada pelos cilícios. Então dá uma conferida lá no IGTV, mas se você quiser assistir este vídeo agora, está disponível aí no acampamento Zelota, é só clicar no botão azul aí embaixo. E na próxima quarta vamos ter o especial de 3.350 inscritos. E a enquete estará na sexta-feira na área comunidade aqui do canal e também lá no Instagram. Então fiquem ligados aí para vocês escolherem o próximo especial. Então vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, até sábado, falou pessoal.